Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 dos Espíritos e estamos conversando desde o nosso último encontro sobre a terceira ordem dos Espíritos, que é a ordem dos Espíritos Imperfeitos. Na nossa última conversa, nós vimos os caracteres gerais dessa ordem, mas Allan Kardec terminou a questão 101 explicando que a gente poderia compor, essa ordem com 5 classes principais. Hoje nós vamos falar sobre 2 dessas classes. E vamos entender o seguinte: na organização que Allan Kardec fez, ele coloca, vamos dizer assim, do último para o primeiro. Ele vai chegar lá na frente nos espíritos puros. E como ele colocou os espíritos puros em primeiro lugar, ele vai começar, dentro dessa ordem dos espíritos imperfeitos, a 10ª classe como sendo dos espíritos impuros. É só para a gente entender, porque vai ser em ordem decrescente. 10ª classe, espíritos impuros, questão 102. Características que ele vai apresentar. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Vamos entender que nessa classificação seriam os mais imperfeitos dentre os imperfeitos. Vamos tentar entender dessa forma. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Fazer o mal é o objeto das preocupações desses espíritos impuros. Como espíritos, no caso de uma comunicação, dão conselhos pérfidos, maus, cruéis. Sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Aqui nós vamos fazer um parêntese e, como se diz, dar um spoiler de uma questão que a gente vai ver lá na frente. Aqui ele colocou, e eu falei das comunicações, mas também cabe nessa situação, de como espíritos dão conselhos, no sentido das intuições, daquelas conversas quase que mente a mente, daquilo que é soprado nos nossos ouvidos e muitas vezes a gente segue sem se dar conta. Por que nós falamos de spoiler? Porque lá na frente, numa pergunta, os espíritos vão dizer que, na verdade, os espíritos influenciam tanto nas nossas vidas que poderia-se até dizer que são eles que nos conduzem. É importante pensarmos nisso. E é exatamente por isso que é fundamental a necessidade de desenvolvermos o autoconhecimento. Se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens e mulheres, de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir, cair nas provas por que passam. Como assim retardar-lhes o adiantamento? Vamos lembrar o seguinte: sabe aquela história que a gente ouve às vezes as pessoas... vamos fingir que é só em história e em filme, né? Ah, se eu não consigo, então eu também não quero que ninguém consiga? Vamos entender mais ou menos desse jeito. Eu tô bem aqui onde que eu tô, mesmo sendo no meio do vício, no meio da dificuldade, no meio do problema, então por que eu vou querer que alguém cresça? Vamos tentar entender dessa forma. Seria esse o pensamento geral, tá? Nas manifestações, agora sim, nas comunicações, como eu disse, numa manifestação, numa reunião mediúnica, dão-se a conhecer pela linguagem. Como assim pela linguagem? Pelo modo como eles falam. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos como nos homens é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam por se traírem. Rogéria, aqui a gente está falando daquele grupo de espíritos que a gente poderia falar dos espíritos primitivos? Não. A gente está falando dos espíritos que estão hoje aqui no nosso planeta. Nós estamos falando do grupo do qual nós fazemos parte. E não desses espíritos que, vamos dizer assim, estão começando essa caminhada. Ah, lá então eles já podiam ser bons? Também não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que ele está apresentando características que não são características simplesmente dos inícios, dos períodos,
do desenvolvimento da nossa condição de espíritos. Ele está falando dessas classes em termos de evolução. É óbvio que nesse sentido nós podemos entender que aqueles espíritos primitivos estavam muito mais próximos dessa condição aqui, pela proximidade com a matéria, pelo desenvolvimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, eles estão mais próximos dessa condição. Agora, o quanto eles permaneceram dentro dessa classe aqui, nós não podemos definir. Kardec está fazendo aqui, voltamos a dizer, uma classificação, uma ordenação didática para que nós possamos perceber e apreender melhor os conhecimentos em torno dos tipos diferentes de espíritos, principalmente que poderiam comparecer a uma reunião mediúnica. Então, como é que eu vou tentar entender, ou melhor, como é que eu vou conseguir perceber com que tipo de espírito que eu estou lidando, se eu estou ouvindo através de uma comunicação, mas eu não tenho evidência, eu não tenho nenhum outro tipo de sensibilidade, como é que eu vou perceber isso? E aqui ele está dando a primeira sugestão, através da linguagem. A linguagem deles é trivial, é banal, é grosseira e tem sempre indícios de inferioridade moral, também às vezes intelectual. É importante pensarmos nisso. Ah, Rogéria, por que você disse que também às vezes é intelectual? Porque aqui ele disse, se não também intelectual. Porque não necessariamente um espírito que se desenvolveu intelectualmente vai sair dessa classe. O desenvolvimento moral ele vai ser muito mais significativo nesse sentido. Nós temos espíritos altamente inteligentes, mas que são maus. Isso significa que quem é inteligente não vai ser bom? Não, nada disso. Isso significa que eu tenho que me preocupar só com a moral? Não, também não. Emmanuel já disse pra gente que é necessário que a gente desenvolva as duas asas para que a gente consiga alçar voo, a asa do intelecto e a asa da moralidade. Mas para fazer essa transição entre essas classes, nós vamos perceber que o que é significativo é a evolução moral. Continua ainda. Alguns povos os arvoraram, colocaram esses espíritos como divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Nas várias fases da história da humanidade, esses espíritos foram identificados dessa forma. Ele continua ainda. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. 2 pontos. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Sensualidade é uma paixão vil e degradante? É, porque significa que eu estou me atendo simplesmente às questões que são perceptíveis pelo sentido. E nesse sentido, pelos sentidos e nesse sentido, não sou muito bem, mas a gente vai seguir. E quando a gente pega, partindo desse ponto de vista, vamos entender assim, é como se eu estivesse sendo chamada a atenção simplesmente para tudo aquilo que diz respeito à matéria. E aí a gente vai casar esse entendimento da sensualidade com o desentendimento em torno dos comprometimentos que fazem parte da vivência sexual saudável. Mas isso é conversa lá para frente. Mas é só para a gente entender bem, porque na nossa atualidade, muitas pessoas não entendem sensualidade como sendo algo vil ou degradante. Vamos deixar só o ponto e depois a gente retorna nisso. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra, não os livra, não os liberta ao opróbrio e à ignomínia. Não retiram eles dessa condição infeliz. Questão 103, 9ª classe, espíritos levianos. Hoje nós vamos ficar com essas duas classes, a dos espíritos impuros e dos espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros.
vamos dizer assim, gostam de ver o circo pegar fogo, gostam de se divertir, não têm muita preocupação com o que vai acontecer e são também ignorantes com relação àquilo que deveria fazer parte já do nosso conhecimento, ou seja, eles não sabem muita coisa. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Sabe aquilo do vamos deixar fulano feliz um pouquinho só para deixar ele cair lá na frente? Passa um pouco por essa ideia. De intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de. Allan Kardec, naquela época, ele estudou as culturas diversas no que se referia também ao campo das crenças, ao campo das religiões. E é por isso que ele vai colocar nesse grupo aqui alguns nomes que a gente entende hoje como sendo mito, como sendo mitologia, mas que naquela época as pessoas acreditavam, alguns grupos acreditavam. E até hoje a gente sabe que alguns também continuam pensando nessa possibilidade. Então vamos lá. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. São aqueles que gostam de ver a bagunça acontecendo, vamos dizer assim. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Existem algumas situações em que eles podem ser utilizados por espíritos superiores. Nossa, utilizados? Que palavra feia! Pois é, da mesma forma que a gente às vezes utiliza uma pessoa que não tem tanto conhecimento, mas que é apta para fazer uma tarefa que ou talvez nós não possamos, ou que possa ser mais fácil para ele desenvolver. Em alguns casos é mais fácil nós, pelo nosso nível de evolução mesmo, nos aproximarmos de espíritos desse tipo do que de espíritos muito elevados. Então tem algumas tarefas que os espíritos superiores utilizam espíritos mais próximos da nossa realidade para poder desempenhar aquilo que é necessário que seja feito segundo a lei divina. Vamos lembrar aqui que eles estão comentando aqui desde o início, né? Kardec está comentando que eles são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, mas não falou nada em maldade propriamente dita, pelo menos não no sentido que a gente viu lá atrás. Fala que gosta, sim, de pequenas confusões, pequenos desgostos, são aqueles que estão se divertindo, vamos entender assim. E quando necessário, eles podem ser colocados a serviço de outros grupos, da mesma forma que acontece aqui com a gente. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. É uma linguagem brincalhona, divertida. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Eles ficam com frequência rindo das bobagens que a gente faz. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Se eles, numa comunicação qualquer, adotam o nome de uma pessoa importante, de uma pessoa conhecida, normalmente eles fazem isso mais por brincadeira, mesmo que sejam brincadeiras de mau gosto, do que por maldade propriamente dita. O que a gente vai tentar pensar, né, nessas classificações todas que estão sendo apresentadas? Nós já mencionamos, mas vamos reforçar aqui. Allan Kardec está criando uma ordem de características gerais, né, sob a orientação dos espíritos, mas que possa nos dar uma ideia clara dos tipos de espíritos que podem entrar em contato conosco, seja via intuição, seja via comunicação mediúnica, e também para mostrar para cada um de nós as características que nós temos
e que fazem com que nós também, apesar de encarnados, sejamos colocados num determinado grupo ou outro. Ficamos por aqui. Tem ainda mais 3 classes dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, mas nós conversamos sobre isso depois. Um beijo grande para vocês.